Olá, pessoal, bem-vindos mais uma entrevista aqui super interessante. Eu sou Marina, consultora de imigração, trabalho com todos os processos e aconselhamento de imigração no Canadá de costa a costa do país. Estou aqui hoje localizada na província do Quebec, né? Onde se fala o quê? Francês. Francês. E estou aqui com a professora Geni, que é professora de francês, com o tópico de francês para migrar, né? Especificamente. Então, Geni, deixa eu te apresentar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui comigo hoje. Muito obrigada pelo convite, Marina. Uma honra sempre estar fazendo collab com você. Então, pessoal, meu nome é Jenny Dauvergne, eu sou francesa, da região de Lyon e professora de francês há 30 anos hoje, né? Hoje, perdão, esse ano, né? Comecei a dar aulas de francês em 96, Você justamente começou quando... a dar aula do útero, né? Mais ou menos, já tinha 16 anos, né? Quando eu morava no Canadá, justamente, fiz um intercâmbio de ensino médio, né? Fui morar um ano em British Columbia, numa cidadezinha a 5 horas ao norte de Vancouver, e comecei a dar aulas de francês para o pessoal da minha escola, né? E aos poucos fui estudando, voltei para a França, fiz uma graduação em línguas estrangeiras, com uma opção tradução, depois fiz um mestrado mais voltado para relações internacionais, e conforme fui avançando na minha vida acadêmica e profissional, sempre continuei dando aulas de francês. E em 2018, resolvi focar mais na questão da imigração, porque fazia muito sentido também com minha história, né? Eu sou migrante há muitos anos, né? Moro aqui no Brasil há 15 anos, e o foco é, obviamente, ensinar o francês e permitir que a pessoa se empodere através do idioma para ela conseguir a residência permanente, para ela conseguir melhores cargos, melhores salários, né? Uma melhor autoestima também através do ensino do francês. Bacana. E o teu trabalho, quando a gente fala até a tua página no Instagram, tudo é francês para migrar. O que tipo de público que você vê? O que as pessoas estão buscando? Para quem que você dá aula? Como é que funciona o teu trabalho? Eu trabalho exclusivamente com adultos. A enorme maioria são pessoas que querem migrar para o Canadá através dos exames de proficiência, pode ser o TCF, o TEF, e uma pequena parte para pessoas que querem conseguir uma bolsa de estudos para mestrados ou doutorados na França, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, mas a grande parte são pessoas que querem o PR, né, a residência permanente no Canadá através dos programas, né, seja no Arrima ou no Express Entry, com a língua francesa. Preparação desses exames de proficiência. Bacana. Eu vou fazer um parênteses aqui e dar um contexto para o pessoal, por que o francês é importante para o Canadá, né? Sobretudo nesse momento. Então, só para contextualizar, para quem está nos assistindo, o Canadá ele é um país que tem duas línguas oficiais. Ele não é necessariamente um país bilíngue, mas ele é um país de duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês, por causa da história do Canadá, da maneira como ele foi constituído, enfim. E aí o que acontece? Sendo uma das línguas oficiais, o francês ele faz parte de todos os programas de imigração. A pessoa que quer vir imigrar para o Canadá, ela normalmente, dependendo do programa que ela vai participar, ela vai ter que demonstrar escolaridade, experiência e língua, né? Nível de língua de uma ou até ambas as línguas oficiais, o inglês e o francês. E isso não só na província do Quebec. Então, eu estou aqui na província do Quebec, onde a língua oficial é o francês, né? A gente tem, de curiosidade, a gente tem o Quebec, que tem língua francesa, a gente tem a província de Novo-Brunswick, que é a única província oficialmente bilíngue. E todas as outras províncias são majoritariamente língua inglesa, mas o governo canadense ele fomenta muito o aprendizado do francês e a imigração francófona, no caso, fora da província do Quebec, até para fortalecer isso. E atualmente, basicamente assim, quem tem francês tem vantagem nos programas de imigração, né? Então, eu acho que. Geni, você viu um aumento maior ultimamente da procura pelo francês para emigrar?
Sim, sem sombra de dúvida. Acredito que o novo governo que entrou deu mais ênfase nos programas francófonos, tipo, Uhum, a nota de corte mais sim. baixa, e também tem umas questões, mas aí, obviamente, é mais a sua especialidade, mas tem umas questões de pagar menos a mensalidade da universidade, você faz seus estudos em francês numa província anglo-saxônica, então tem todo esse incentivo tanto para migração como para estudos. Então, com esse novo governo que entrou, eu vi que realmente as pessoas procuram mais o francês de maneira estratégica, porque a nota de Uhum. corte é baixa. Isso foi parte de uma estratégia, não é bem uma estratégia, mas um plano, né, que eles criaram a partir do ano de 2023, onde eles perceberam que realmente a imigração francófona fora da província do Quebec estava muito baixa, né? A população francesa estava ficando uma minoria muito pequena fora da província do Quebec, então eles criaram um plano de fomento à imigração francófona entre o ano de 2023 e 2024 até o ano de 2028 e 2029, onde eles querem crescer a quantidade de imigração de 3% que estava na época para chegando até 10, 12%. Então é um fomento, é um salto bastante grande, né? Então por isso que atualmente quem tem francês tá rei, eu falo assim. Geni, fala um pouco para mim da questão das provas. O que são essas provas? Como é que funciona? Qual o formato? Como que faz para estudar? Como é que é isso? Então, as duas principais, né, o TEF e o TCF. O TEF Canadá, você vai ter a compreensão oral em 40 minutos, 40 perguntas, né? E a compreensão escrita, 1 hora, 40 perguntas. Isso é a partir da compreensão. Você vai ter também a produção escrita. O TEF, a produção escrita é 1 hora com 2 partes. O primeiro exercício dura 25 minutos, você tem um comecinho de artigo de jornal, e você tem que continuar esse artigo com mínimo de 80 palavras, e a parte B, de 35 minutos, você tem que expressar seu ponto de vista e justificá-lo. Então, você vai receber um tema um pouquinho polêmico e você vai ter que argumentar se você é a favor ou contra. A Que tipo produção de tópico, desculpa te cortar, que tipo de tópico que aparece? vai ser do tipo, colocar câmeras de segurança é bom para a vizinhança ou rouba a liberdade das pessoas? É, Tá. a gente precisa falar o idioma de um país quando imigramos para se integrar melhor? A gente consegue se educar pela televisão? Esse tipo de perguntas, onde você pode ser a favor, você pode ser contra, Um você pode... debate, a pessoa tem que fazer um argumento. É Tá, argumentação, exatamente. Argumentações, geralmente, eles pedem 3 argumentos, né, nessa sessão. De entendi. 3 argumentos organizados, obviamente, você vai Uhum, precisar utilizar conectores, diferentes tempos verbais, uhum, e o mínimo é 200 palavras. tá. A produção oral é em 2 tempos, 2 exercícios. O primeiro dura 5 minutos se você tem que obter informações. Então, por exemplo, você vai receber um tema, que vai ser, por exemplo, você vai na biblioteca do seu bairro e você quer saber como funciona para ter livros, assistir a palestras, etc. Pode ser um tema. Um outro pode ser sua melhor amiga vai viajar e pede para você ficar com a cachorra dela, faz Tá. perguntas. Então, pode ser umas perguntas formais ou informais. E a segunda parte dura 10 minutos, é bastante, 10 minutos para um exercício só, eu acho bastante estressante, porque você tem que manter a atenção, você tem que manter o nível gramatical, você tem que acertar nos argumentos que você vai dando para a pessoa. Aí você vai ter que também argumentar para convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, o examinador ou a examinadora vai lhe dar, né, a réplica. E você tem que dizer, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo, seria interessante experimentar. Isso é o TEF, que na minha humilde opinião, não é o mais, não vou dizer fácil, mas eu acho que o TCF é menos difícil, é mais previsível. Vamos ver agora como é o TCF. Tá. O TCF, a compreensão oral, compreensão escrita é bastante parecido, né? Você vai ter compreensão oral 35 minutos com 39 perguntas, questões, né, de múltipla escolha, e a Uhum. compreensão escrita 1 hora com 39 questões de escolha múltipla.
Você vai ter a produção escrita. Produção escrita, primeiro exercício, você escrever uma mensagem informal ou informal, vai depender, né, do tema do dia, e fica entre 60 e 120 palavras. Você recebeu o tema, obviamente, né? O segundo exercício, você tem que escrever uma carta, uma nota, pode ser para um ou vários destinatários, para relatar uma experiência, contar uma história. Então, obviamente, aqui você tem que dominar os tempos de passados, o pretérito, o imperfeito, ou mais do que perfeito, etc. Obviamente, com o vocabulário adequado ao tema que você vai ter que expor no dia do exame. E a terceira parte, você tem que escrever um texto para um jornal, comparando dois pontos de vista expressos em dois documentos. Você vai receber dois textinhos curtinhos, cada um vai ter a sua opinião. Você vai ter que ler esses textos, obviamente, então é um exercício também de compreensão escrita. Na sua produção escrita, no primeiro parágrafo, você faz uma síntese, um resumo das duas ideias expressadas nesses dois textos, e na segunda parte você dá a sua opinião. Na produção oral, você tem 3 exercícios. O primeiro, você tem 2 minutos para se apresentar. No exercício 2, e aí é parecido com o exercício do TEF, você vai ter que fazer perguntas à examinadora ou examinador sobre um tema que você recebeu aquele dia, só que é mais curto, né? Aqui você tem 2 minutos de preparação, então realmente são 3 minutos e meio de passação, né? No TEF você não tem preparação, são 5 minutos, então aqui uma vantagem mais para o TCF. E a tarefa 3, você tem que expressar seu ponto de vista, respondendo a uma pergunta específica, parecido com o TEF. Podemos nos educar assistindo televisão, deveríamos proibir as redes sociais para as crianças de menos de 10 anos, e assim por diante. Então, rapidamente, só para encerrar, gostaria só, se você me permitir, mostrar porque eu acho que o TCF é mais vantajoso, né, na questão de preparação, na questão estratégica. Tá. São várias questões, mas a primeira é que a produção oral do TCF, o exercício 1, é sempre o mesmo. Você tem que se apresentar. Então, conseguir preparar isso com antecedência, você já conseguir ter o seu exercício 1 maravilhoso, porque você já preparou com antecedência, utilizando vários tempos verbais. O exercício 3 da produção oral e o exercício 3 da produção escrita, os dois pedem para você dar a sua opinião. Então, você vai conseguir resgatar estruturas as mesmas frases para a parte oral e a parte escrita, do tipo, no que me diz respeito, não há dúvida de que é um tema que merece ser analisado para que possamos entender melhor as vantagens e desvantagens, concluir afirmando que, enfim, são só alguns exemplos, mas aí você vai reduzindo a sua carga de preparação, porque tem duas tarefas que são muito similares. Como eu comentei no exercício de produção oral, onde você tem que fazer perguntas, no TCE você tem 2 minutos de preparação e 3 minutos e meio de exame. No TEF você não tem preparação e você tem 5 minutos para fazer. Outra coisa, tem vários TCF de graça simulados, né? Tem 17 no site de TV5 Monde, tem 11 na RFI, Français Facile. Que eu saiba até hoje, não vi nenhum simulador de graça do TEF, e o TEF é mais caro do que o TCF. Então, por todas essas razões, eu sempre indico mais o TCF do que o TEF. Engraçado você falar isso, porque agora que você está falando, está me voltando nas memórias. Eu precisei fazer eu não precisei de prova de francês para emigrar, mas eu precisei de fazer a prova de francês para eu obter a minha licença profissional daqui do Quebec. E eu justamente tive essa opinião. Quando eu fui me preparei com uma professora, que eu acho importantíssimo você... não é nem a questão de... Então, existe, né, o conhecimento da língua, mas aí existe o preparatório de prova, né? O nivelamento e como fazer prova. É como eu sempre falo para o pessoal, às vezes o pessoal fala, mas eu já sou fluente, eu sou até o mesmo pessoal de língua nativa. Às vezes eu vejo as pessoas de língua nativa fazendo prova e não tirando o máximo da nota, né? Sim, com certeza. Porque não é só questão de conhecimento da língua, é questão de estrutura de prova também, né? Como a gente fazia o vestibular no Brasil, ou cursinho, estudava para o Enem, enfim. E eu tive justamente essa opinião do que você estava falando entre o TEF e o TCF. Eu detestei o formato do TEF, porque
A minha professora, justamente, ela me apresentou as duas opções e a gente começou a estudar e eu achei aquilo horroroso, aquele negócio assim. Ah, então, olha, aqui tem um panfleto do acampamento, vamos lá no acampamento, e eu achei aquilo horrível você ter que forçar. Já no TCF, eu me lembro muito bem, quando eu fiz o meu exame, foi exatamente isso. A primeira pergunta, se apresentar. A segunda pergunta, ela puxou daquilo que eu falei um tópico. E aí, na minha prova, ela falou: me explica por que ter um segundo idioma é muito importante. Eu fui longe, né? Porque assim, eu estava muito familiarizada com aquele tópico. Então, eu não tive nenhum problema nesse sentido. Eu gostei muito mais do formato do TCF do que do TEF. Então, quando as pessoas me perguntam qual que é o mais fácil, a minha opinião é que o TCF realmente é mais fácil, mas tem algumas pessoas que eu acho que se familiarizam, né? Se identificam melhor com o TEF, eu imagino. Sim, geralmente o TEF é mais exigido, me corrija se eu estou errada, mas às vezes quando são programas de imigração com uma job offer, porque Não, o não TEF... necessariamente. Todos os programas de imigração, eles intercalam. TEF e o TCF Canadá são completamente equiparados. Porque o TEF, então deixa eu ver se eu consigo só rapidamente mostrar também, o TEF tem uma coisa bem específica também, que ele pode te pedir na compreensão oral, na compreensão escrita, não sei se vocês estão vendo aqui os Não, eu tenho gráficos. que colocar você, deixa eu colocar você, pronto. Então, às vezes, na compreensão escrita, você tem que analisar gráficos, é um pouquinho mais assim matemático, né? No TCE você não vai ter isso, você vai ter um texto com 4 opções, né? Então, isso é mais uma coisa que eu acredito que pode desestabilizar a pessoa o dia da prova, mas o que você falou é fundamental. Tem, obviamente, conhecer o idioma e tem conhecer a prova e se preparar de maneira estratégica. E como você comentou, efetivamente tem pessoas nativas que não conseguem passar o exame. Na França, por exemplo, eles fizeram porque na França também as pessoas que querem obter a residência permanente, etc., elas têm cada vez que apresentar exames de nível mais avançado. O governo francês está deixando a imigração mais difícil. E aí umas associações de ajuda a migrantes falavam que era um absurdo e fizeram um simulado com 10 pessoas nativas, 9 delas com estudos superiores universitários, e dessas 10 pessoas, 20%, duas reprovaram a prova como um todo, e 3 delas reprovaram a produção escrita, sendo pessoas nativas com estudos universitários. Então, para você ver, não é só, eu falo o idioma, eu vou gabaritar Não a é só prova. ser fluente ou não é só ser. Exatamente, tem essa questão. Sempre falo para o pessoal, porque às vezes o pessoal se frustra, né? Ah, mas eu morei na França, ou eles falam assim, eu morei na França há muitos anos, eu estudei na França há muitos anos, já fiz um doutorado aqui no Canadá, então assim, era para eu ter o nível. Eu falo, era para ter, mas você precisa aprender a estrutura de prova, não é só você saber falar a língua, né? Eu falo muito, eu faço muito a analogia com uma receita de bolo. Você vai ter que ter todos os ingredientes. Então, você vai ter que ter, obviamente, o vocabulário, mas você vai ter que demonstrar a estrutura que eles esperam. Num primeiro tempo, eu vou falar de, num segundo tempo, argumentarei, concluir afirmando o quê, e os pequenos conectores que eles gostam, no entanto, porém, além disso, estruturas gramaticais e verbais, você não pode ficar só no presente, você tem que diversificar o seu leque de tempos verbais também. Exatamente, exatamente. E o que você daria, então, de dica para alguém que está embarcando, né, nessa jornada agora? Quais são os primeiros passos? Por onde que a pessoa tem que começar? Qual que é o caminho das pedras, assim? Bom, o primeiro eu diria que é bom saber que se você sai do zero e você precisa um CLB7, que geralmente é o que as pessoas mais procuram quando entrar em contato comigo, um CLB7 para conseguir o visto permanente. São, em média, umas 550 horas de estudos do zero até o CLB7. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas é uma boa O que isso média. significa em termos de tempo? Então, aí você vai vendo, então, se você tem que apresentar a prova daqui a um ano, por exemplo, é mais ou menos 1h30 de estudos todos os dias.
Tá. Então, aí você vai vendo, são 550 horas se você vai dividindo pelo número de dias que você tem até o dia da prova. Que a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o francês na sua rotina. Você vai ter que abrir a sua agenda e dar um tempo para o francês. Eu realmente recomendo estudar todos os dias, no máximo um dia sim, um dia não, porque se você não tem essa dinâmica de colocar o francês no seu dia a dia, você não vai conseguir avançar. Ou não o suficiente, porque 550 horas é muito tempo. Então, se você só tem umas 2, 3 horas por semana, você vai fazendo a matemática, você vai ver que vai lhe levar lá daqui a 2 anos ou mais. Então, isso é o primeiro passo. Esteja consciente que você vai ter que abrir a sua agenda e que você vai ter que se dedicar, na medida do possível, né, 1h30 por dia durante um ano, se você sair do zero. Esse é o primeiro. Depois, deixa eu te mostrar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Uma das coisas muito importantes, que isso vai ser avaliado em absolutamente todas as partes da prova, é você ter um bom vocabulário. Você precisa ter um vocabulário muito bom e você vai ter que estar alimentando sua lista de vocabulário diariamente. Então, aqui você tem os temas que mais caem no dia da prova: gastronomia, francofonia, transporte, ciência, tecnologia, etc. E você vai alimentando sua lista de vocabulário. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Maravilha. Você sempre tem que ir além, né? Você, por exemplo, conhecer, vamos supor, le pouvoir, pouvoir é poder. Pode ser pouvoir, o verbo poder, ou pouvoir, ou poder. Mas vai sempre além. Veja se tem expressões compostas com essa palavra: abuso de poder, poder de compra, e depois outras palavras nesse mesmo campo lexical, mas que são, por exemplo, substantivos, adjetivos femininos, masculinos, advérbios. Depois veja se a palavra muda de sentido quando ela está numa expressão composta, por exemplo, une œuvre é uma obra, mettre en œuvre, implementar, la main d'œuvre, a mão de obra. O vocabulário é essencial. Você não pode se limitar a só, eu conheço a palavra, tá bom. Não, veja bem, você conhece a palavra, mas você conhece o verbo que deriva desse substantivo? Isso é um trabalho fundamental que tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que estar alimentando sua base de vocabulário, e isso vai ser avaliado, a sua questão o seu vocabulário vai servir para as 4 partes da prova. Você precisa ter também deixa eu só rapidamente abrir aqui, você vai ter que ter uma ótima conjugação também, né? O francês... Eu acho que essa é a parte mais difícil da língua francesa. Fazendo uma anedota, eu morei 1 ano no Japão. E nesse ano que eu morei no Japão, eu estava aprendendo japonês. E depois que eu vim para o Quebec e eu precisei, né, começar aprendendo francês, eu falei, caramba, é mais fácil aprender japonês do que aprender francês. Nossa, sério? Sério, por causa da conjugação verbal, né? A língua escrita, obviamente, que é muito mais rebuscada, porque é um outro alfabeto, então são outros 500, mas aprender a língua, a estrutura da língua é uma língua muito mais simples, né? Eu no meu dia a dia hoje, como, né, falando francês no dia a dia, num lugar que é 100% francófono, eu tenho dificuldade ainda com o feminino e o masculino, mas eu acho que isso é muito natural. Eu não sei se você se pega, às vezes, falando o menina, ou alguma coisa assim, mas eu tenho o equivalente disso aqui, né? Então, às vezes, eu tô sempre perguntando pro meu marido, isso aqui é feminino ou masculino? Sempre. E os verbos, a conjugação verbal, ela realmente e eu acho que quando você não é nativo da língua, né, que você, no português, né, como que a gente aprendia? A gente ficava lá refazendo, eu tenho, você tem, ele tem, e era o dia inteiro repetindo, e a professora escrevia na lousa. Então, você está aprendendo uma segunda língua, né, é algo que não é natural, né, você simplesmente absorver esse monte de conjugações verbais. Então, não vou conseguir fazer paralelo nenhum com o japonês, porque realmente não, mas assim, entre o português e o francês, né? Como é que você viu isso? muito... Você precisou aprender o português, né? Como é que você... As conjugações em francês são bastante parecidas com as conjugações do português do Portugal, no sentido que em Portugal vão ter o tu, que precisa ser o tu, eles têm o vós, que vai ser o vous. Aqui no Brasil fica mais simples, né? Tipo,
você. Você vai, ele vai, ela vai, a gente vai. Então, o Uhum. nós quase nem se utiliza tanto, enfim. Mas em francês você vai ter que estudar as conjugações. São parecidas com o português do Portugal, mas é muito mais difícil do que as conjugações do inglês, por exemplo, sem sombra de dúvida. Sim, muito mais difícil. Agora, você falando um idioma que vem do latim, e sobretudo, se você já fala italiano, vai ser muito mais fácil. O italiano é o idioma mais parecido com o francês, então quem falar italiano vai ajudar bastante. Eu recomendaria você focar, eu vou aqui compartilhar a tela, para mim tem 20 verbos que são essenciais. São verbos que você precisa dominar, que são esses verbos aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e ver depois quais são esses verbos. E 3 tempos verbais que são essenciais, que vai ser o présent, passé composé, que seria o equivalente do pretérito, e o imperfeito. Esses daí você tem que conhecer, colocar aqui de vermelho, porque não tem nem como... mais ou menos conheço. Não, tem que conhecer eles de cor. Depois tem outros tempos verbais que eu consideraria importantes, mas não essenciais. Mas esses 3 que eu coloquei, esses 3 tempos verbais, 20 verbos, 60 conjugações que você precisa conhecer de cor, falando, escrevendo, isso com certeza. E é isso aí, para aprender a falar, você tem que estar praticando a falar todos os dias. Então, eu recomendo muito no meu canal, você pode ver, tem vários vídeos explicando, né? Tem vários sites excelentes, como RFI, Français Facile, ou TV5 Monde. Eles têm exercícios do nível A1 até o nível C1, C2. Eu recomendo fazer todos os dias exercícios lá e depois de compreensão oral. E aí depois você coloca o áudio com a transcrição, que ela vem lá, e você repete em voz alta. Coloca uma frase para repetir em voz alta. Coloca mais uma frase para repetir em voz alta. Faz o mesmo com Netflix, o Amazon Prime, o que você tiver. Assista uma série, um filme, e bota pelo menos 5, 10 minutos da série ou do filme ou da reportagem desse site e repita em voz alta, que é assim que você vai destravar a fala. E você escrever todos os dias. Você escreve todos os dias à mão, você copia um texto, sublinha com uma cor os acentos, com outra cor os apóstrofes, que em francês temos 1 trilhão de acentos. Tem essa questão também. Acho que os acentos são bem difíceis e eu até hoje não tenho todos os acentos masterizados. Eu não tenho todos os acentos masterizados no português, e no português também, no francês. Tá. Então, o que eu falo, eu escreva todos os dias. Me sinto menos mal. Não, acentos, em francês podemos ter vários acentos sobre uma palavra. Sim, às vezes uma palavra tem 4 acentos, um vai para cá, um vai para lá. Isso, infelizmente, é assim. E Geni, uma última pergunta para a gente fechar. Você mencionou o CLB7, eu vou explicar para o pessoal o que é o CLB7. Então, CLB7 significa Canadian Language Benchmark, que em francês é o NCLC, o Niveau de Compétence Linguistique Canadienne. Então, é um nível estabelecido pelo Canadá, né? Então, às vezes, quando as pessoas fazem provas para outros países, eles estão muito acostumados com o quadro europeu, que é o A1, A2, B1, B2, C1, C2. No Canadá, a não ser pelo Quebec, no Quebec a gente utiliza o quadro europeu, mas no Canadá, fora do Quebec, a gente usa o CLB, que é a própria tabela do Quebec. Então, quando você mencionou essa questão do CLB7, que realmente essa seria, assim, a nota bônus, né, para o pessoal vir para o Canadá já como residente permanente. A gente tem outros níveis também que podem ser utilizados, mas normalmente o 7 meio que garante, entre aspas, a tua residência. Explica, por favor, para quem está escutando, o que é esse 7? Qual que é a capacidade de uma pessoa que tem esse nível 7? O CLB7 é o nível B2 Plus. Então, por isso que eu não sabia se o Quebec aceita o quadro europeu, ele aceita o B2, o Quebec utiliza a sua própria tabela, que é um comparativo do europeu. Então, por exemplo, o Quebec, para você obter residência permanente, você precisa de um nível 5 ou um nível 7 oral. Esse nível 7 oral, ele vai cair dentro do B2, né? Mas ele é mais baixo do que o 7 do Canadá. Sim. Né? Eu tenho até uma tabelinha comparativa que eu tenho ela postada no meu Instagram, justamente para mostrar, porque às vezes o pessoal acha que o 7 do Quebec é a mesma coisa, mas não é. É um 7 mais, né? Porque no Quebec, um 7, por exemplo, é 400. No Canadá já vai ser 450 e pouco, né? Então tem uma diferença, às vezes, boa de pontuação.
Sim, isso é importantíssimo, porque o B2, ali dentro enfim, da tabela do Canadá, pode ser um CLB6, um CLB7 e um CLB8, vai depender se você tirar 400, 420, 450, mas basicamente um CLB7 significa que você conseguir falar e entender de maneira fluida, você vai conseguir falar no presente, no passado, no futuro. Como a gente já comentou um pouquinho, você conseguir argumentar. Então, você conseguir se virar para coisas do dia a dia, né? Como fazer perguntas, que tem nas duas provas, tanto no TEF quanto no TCE, você conseguir se apresentar, você conseguir tentar convencer alguém e você saber argumentar. Você saber argumentar falando e argumentar escrevendo. É um nível, as pessoas chamam de intermediário, mas eu diria que é um intermediário avançado. É por isso que eu ressalto que tem que estudar bastante, eu diria umas 550 horas saindo do zero para chegar no CLB7. Excelente. Merci beaucoup. Merci à vous. E vou deixar para o pessoal aqui embaixo os contatos da professora Geni. E né, eu estou sempre indicando você para os meus clientes, para o pessoal que está nessa caminhada. Eu acho que é super importante ter apoio de um professor, que seja para o aprendizado da língua em si, que seja para preparatório de prova, ou até depois que você imigrou, você vai precisar do francês para o teu dia a dia, para o teu trabalho. Às vezes você precisa fazer uma prova, como eu precisei fazer para uma tua licença profissional. Então, você tem termos técnicos que você tem que aprender, alguma coisa que você vai precisar. Então, muitíssimo obrigado, boa sorte para todo mundo que está aí nessa jornada, no aprendizado de francês, no fazer prova, nas loucuras da imigração. E deixo esse vídeo por aqui. Obrigada, merci beaucoup.